Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar as reuniões da próxima semana da Fed e do BCE e vamos analisar também o estado do motor da economia europeia, a Alemanha e os desenvolvimentos na OPEP e no preço do petróleo. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Filipe Garcia, presidente da IMF, Informação de Mercados Financeiros. Filipe, bem-vindo de volta ao nosso programa. Olá, viva, é bom estar Olá. convosco. Filipe, começando pelo BCE, Cristina Lagarde fez aqui um discurso na semana passada, indicou que existe aqui espaço para o BCE continuar a aumentar as taxas de juro, que a inflação ainda está elevada. Os números mais recentes indicam que houve aqui um ligeiro aumento da inflação em abril na zona euro, mas a inflação core abrandou pela primeira vez em 10 meses. E já o governador francês disse que os próximos aumentos nas taxas de juro vão ter de ser marginais. Como é que olhas aqui para os próximos passos do BCE e o que é que podemos esperar da reunião da próxima semana? Olá, bem, eu acho que o BCE vai subir taxas em 25 pontos base. Faltam duas subidas neste ciclo. Não concordo muito com o facto de se continuar a subir taxas nesta altura. De qualquer maneira, independentemente disso, lendo os sinais que estão a ser dados pelos diversos membros do Banco Central Europeu, percebe-se que sim, que vai haver mais subidas, que vamos ter as coisas, enfim, mais ou menos dentro daquilo que era esperado já no início do ano, em termos de taxas terminais. Fico com a sensação de que o Banco Central Europeu está um bocadinho amarrado a este mantra de que tem que subir mais vezes as taxas de juros. O ciclo de aperto monetário ainda não terminou. Parece-me que os dados que estão a sair da inflação são muito encorajadores, não só em Portugal, como enfim, foi bastante falado na semana passada, mas no resto da Europa, até porque os principais indutores de inflação ou desta vaga de inflação, que relembre-se, iniciou-se antes da guerra na Ucrânia, fala-se muito da guerra como o principal indutor de inflação, mas não é bem assim. A inflação começa a acelerar no final de 2021, mas dizia eu, os principais indutores da inflação estão a dissipar-se, nomeadamente, e voltando um bocadinho atrás na história, nomeadamente os constrangimentos logísticos, que foram muito acentuados no pós-pandemia, o facto de termos tido uma subida muito forte dos preços da energia, aí já mais ligado realmente à guerra da Ucrânia, a percepção, e sublinho aqui a palavra percepção de escassez de um conjunto de matérias-primas, nomeadamente alimentares, mas não só, e numa fase final deste ciclo inflacionista, a expansão de margens, ou seja, o aumento de preços por parte das empresas. Não estamos a falar da distribuição, ou só da distribuição, estamos a falar das empresas em geral, que fez também, ou provocou também aqui, uma subida dos preços. Ora, todos estes fatores têm-se vindo a dissipar. Os constrangimentos logísticos já não estão aí. Por exemplo, os preços dos fretes marítimos já estão bem abaixo daquilo que eram antes da guerra, não é sequer depois de iniciar a guerra, é antes da guerra. Ao nível das commodities temos tido uma quebra acentuada de preços, a começar pela energia, mas não só, e falaremos disso um bocadinho mais à frente na evolução dos preços do petróleo. Do lado da escassez, percebeu-se que afinal não havia escassez nenhuma. Aliás, ainda hoje foi conhecido enfim, digamos, um acordo que, para tentar mitigar o excesso de cereais cá no leste europeu, só para se dar, enfim, a ênfase àquilo que se dizia há cerca de um ano atrás, de que iria faltar pão. As coisas não são assim. A própria recuperação da China não está a ter o vigor que se esperava, e isso também deprime a procura, e o tema da expansão de margens também não é recorrente, ou seja, não é repetível. Portanto, juntando isto tudo, o que é que temos? Uma inflação que se está a dissipar, curiosamente não por motivos monetários, na minha opinião, e por isso é que eu sou bastante crítico a mais subidas de juros, até numa fase em que já temos o ciclo de crédito a inverter e temos, agora só para terminar, já economias a desacelerar bastante, como é o caso da recessão técnica na Alemanha. Filipe, mas o que é certo é que, como referiste bem, temos commodities abaixo do preço pré-guerra da Ucrânia, nomeadamente trigo, o petróleo também já esteve, o gás natural na Europa e não só nos Estados Unidos também. Um,
e temos muitas dessas condicionantes abaixo, ou que podiam estar a pressionar a inflação em alta, abaixo dessas pressões da altura, mas o que é certo é que em dois anos, se quisermos adicionar aqui também já 2021, temos 3 anos em que a inflação subiu à ordem dos 15%, por exemplo, na Europa, quando deveria ser, por exemplo, em 3 anos, 6% no máximo. Ou seja, o que é certo é que existe aqui uma degradação concreta do poder de compra dos cidadãos. Como é que achas, o que é que achas que isto irá provocar em termos de curto, médio prazo na economia, e como é que achas que se pode debelar esta inflação sem ir pela vertente monetária, que obviamente tem os seus limites e que de um momento para o outro pode provocar consequências adversas? Sem dúvida que o poder de compra tem vindo a ser muitíssimo afetado, mesmo com as subidas salariais que começaram a surgir, digamos, este ano, nem de longe nem de perto compensaram as subidas de preços que tivemos. É importante referir que uma parte, na minha opinião, importante destas subidas de preços teve, sobretudo, um aspecto muito comportamental, ou seja, não havia, em alguns casos, verdadeira necessidade de subir preços de uma forma transversal, e isso foi feito porque se gerou um certo pânico, uma certa percepção de que as coisas iriam complicar imenso. Foi sempre uma ideia, e aliás tive a oportunidade também de falar aqui convosco sobre isso, foi sempre uma ideia que rejeitei, ou seja, nomeadamente os temas da escassez. É verdade que houve e ainda há alguma escassez relativamente a produtos frescos, mas que têm, de alguma maneira, isso está relativamente ligado a problemas de colheitas muito pontuais, digamos assim, muito identificados, mas no geral isso não é bem assim. Agora, como dizia bem, o que é que isto provoca no consumidor, ao fim e ao cabo? Aquilo que está a provocar é uma desaceleração económica, em que tem havido uma transferência de consumo por parte dos consumidores de bens duradouros para serviços, e por isso é que continua a haver um crescimento na área dos serviços ou no setor dos serviços, e já uma contração relativamente forte na área da indústria, e a inflação vai efetivamente também cair por causa disso, ou seja, o consumidor começa a ter menos resiliência porque, porque desde logo porque o próprio crédito está mais caro, ou seja, reduz o rendimento disponível das famílias, também não permite, digamos, as facilidades em termos de crédito ao consumo que estávamos a ter antes, e portanto o que vamos ter aqui é uma desaceleração. Agora, não me parece de todo que nós venhamos a ter em 2023 e em 2024 um cenário muito negativo. Há uma expressão que se tem utilizado muito nos mercados, que é o Goldilocks, ou seja, o cenário perfeito em que tudo se encaixa, ou seja, em que há uma descida da inflação, em que há uma desaceleração económica, mas não muito pronunciada, em que a taxa de desemprego sobe, mas não muito, etc. Esse é, de facto, o nosso cenário central. Ou seja, que vai haver aqui algum sucesso por parte de todos os envolvidos na política monetária e fiscal em impedir que se caia numa recessão muito profunda. Mas para isso, e terminando neste ponto, também seria necessário não exagerar na dose do aperto monetário, porque me parece que isso pode ser contraproducente, não só por prejudicar, digamos, a autonomia financeira das famílias e das empresas, mas também por poder provocar choques, nomeadamente no setor financeiro, como vimos de resto nos Estados Unidos a acontecer, e que aí sim poderiam causar crises mais graves. Portanto, parece-me que subir taxas, enfim, até aqui também até já me pareceu demais, mas subir taxas a partir daqui parece-me um policy mistake muito claro. Obrigado, Filipe. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores tecnológicos e industrial, a China e o Brasil, e também vamos olhar para o ouro, o Brent, o DAX e o Nasdaq. Marco? Obrigado, André. A semana passada, ao contrário da semana anterior, foi bastante homogénea, mas não todos os dias. Ou seja, houve aqui um apanhar
dos setores, nomeadamente tecnológico e das small caps, no final da semana, que permitiu que no cômputo da semana tivemos aqui, ou tenhamos aqui um mapa maioritariamente verde, de forma uniforme. Podemos ver aqui as tecnológicas, alguns pesos pesados a puxar mais pelo mercado, como a Amazon e a Apple, e Meta também, mas temos também aqui as industriais que na semana anterior não tiveram uma boa prestação, mas que a semana passada estiveram. Podemos ver aqui as industriais com verde bem carregado e até o setor da banca que teve um comportamento muito interessante. Em relação ao resto do mundo, destaque aqui para o Brasil as duas principais empresas, Petrobras e Vale, com a valorização do petróleo especialmente. A Vale não tanto com o ouro, mas teve aqui também uma prestação bastante interessante. No entanto, de destacar aqui a China que teve um comportamento muito bom a semana passada, aqui a reavivar aqui algum otimismo, não obstante a economia não estar a crescer como se esperava. E em relação aos mercados em geral, temos aqui os mercados emergentes melhores do que os mercados desenvolvidos, mas temos aqui valorizações muito expressivas, sendo que o Brasil, por exemplo, cresceu mais ou menos ao mesmo nível do que a China e do que os Estados Unidos. A Europa não tanto, portanto não teve com um comportamento tão bom. Em relação aos gráficos, começamos aqui com o ouro. O ouro que eu tenho vindo aqui a chamar a atenção está aqui num patamar de suporte. Caso quebre, podemos ter aqui o teste dos 1880 ou 1850 dólares por onça no ouro. O ouro que teve uma valorização devido às incertezas criadas pelo o acordo com o teto da dívida. O Brent que abriu esta semana em alta, mas que já está a corrigir, tem os 81 dólares por barril como zona de resistência superior. Portanto, houve alterações devido à reunião, mas nada de muito significativo. O DAX que continuou a valorizar, atingiu máximos históricos há 2 semanas, e agora está aqui a consolidar, mas ainda não tem indicações que poderá ter aqui uma correção muito significativa, não obstante a economia alemã estar em recessão técnica. Por fim, o Nasdaq que está agora a atingir o patamar superior deste canal ascendente, poderá ter aqui alguma zona de resistência nos 14.700 pontos. Vamos ver, esta semana não é muito carregada em termos de notícias, vamos ver como é que se irá comportar o mercado. E é tudo, André. Marco, obrigado. Filipe, olhando aqui para o preço do petróleo, a Arábia Saudita aprofundou aqui os cortes de produção, aqui na reunião que teve lugar no domingo. Aliás, o cartel optou por manter as cotas de produção em 2023, mas acordou reduzir em 1,4 milhões de barris diários a partir de 2024. O que é que podemos esperar aqui do preço do petróleo para este ano? A Rússia também continua aqui a vender o seu petróleo, também tem-se mostrado aqui reticente em fazer cortes, como está a vender petróleo mais barato, também precisa aqui de encaixar receita para manter a máquina de guerra a rolar. O que é que podemos esperar nos próximos tempos? Bom, não sendo eu um especialista, há na IMF, enfim, uma equipa que cobre só os commodities, mas enfim, falando com eles e das situações que vou analisando, o que me parece é que a OPEP e sobretudo a Arábia Saudita está a tentar colocar um chão no preço. É essencialmente essa a grande preocupação, ou seja, que os preços não caiam do patamar de 65, 70 dólares por barril. Caso contrário, os níveis de receitas dos produtores viriam para níveis mais preocupantes. E, portanto, creio que estes cortes têm esse objetivo. Mas são um sintoma de excesso de oferta. Enfim, eu gosto sempre de fazer esta referência. Quando éramos miúdos, dizia-se que o petróleo ia acabar passado 20 ou 30 anos e que tínhamos que mudar de vida. Bem, já passam os 20, passam os 30, passam os 40 e nós o que vemos é um excesso de petróleo no mundo. Não deixa de ser curioso como essa narrativa acaba depois por não se concretizar. E, aliás, já agora, já há quem defenda, embora seja digamos, uma opinião relativamente arrojada, mas já há quem defenda que já assistimos o topo do consumo de petróleo no mundo em termos de níveis diários. Eu acho que o que está aqui em causa, e daí falar no sintoma, o que está aqui em causa é de facto uma fraqueza na procura.
ou seja, tem havido uma substituição bastante acelerada em determinados aspectos muito concretos ligados ao petróleo e, aliás, aos fósseis em geral, desde logo ao nível dos combustíveis em veículos, como todos nós sabemos desta revolução que tem acontecido em muitos países e que se está a alastrar, como penso que saberão, à China, que se vai tornar o maior produtor de carros elétricos do mundo, e isso significará menos petróleo consumido, menos combustíveis consumidos. A mesma coisa ao nível da eletricidade, com a entrada das renováveis. Nós já temos no mix europeu uma parcela mesmo muito significativa que já não recorre a combustíveis fósseis. Temos aí na calha algum retorno ao nuclear em algumas geografias, e depois temos as questões mais conjunturais, que é o facto da recuperação económica na China não estar a ser, como referi há pouco, a níveis, ou melhor, com a velocidade que alguns previam, e no caso dos setores industriais que não na China, também se vê que há uma contração, e portanto eu acho que nós estamos aqui numa coisa até mais simples do que aquilo que parece, que é, há muito petróleo, há uma tendência para a queda do preço, e os produtores, através dessas medidas, tentam criar aqui um chão para não lhes prejudicarem demasia as receitas. Penso que é essencialmente isto. Filipe, voltando aqui para os índices que eu mostrei, nomeadamente o DAX, como é que tu explicas que o DAX esteja em máximos históricos e a economia alemã esteja em recessão técnica? Porque geralmente isto não é bem assim. Existe assim, sempre aqui um desfazamento. Portanto, alguma das partes está errada, não é? Eu acho que é isso, em primeiro lugar, porque não acho que haja um fenómeno de grande. Enfim, acho que não vamos ter uma desaceleração tão pronunciada quanto isso, mas acho que o essencial, se calhar, não é isso. O essencial são outras duas questões. O primeiro, o facto de, ao mercado, já cheirar ao fim do ciclo de aperto monetário. E nós sabemos que as bolsas a nível mundial nas últimas décadas têm reagido muito aos ciclos monetários, descendo, ou pelo menos não subindo, quando os ciclos monetários são mais contracionistas e quando são mais expansionistas, enfim, sobem com mais velocidade. E penso que o mercado está relativamente otimista sobre aquilo que será o fim do ciclo monetário. E depois há outro assunto que eu acho que nós temos que falar, que muitas vezes nós esquecemos todos, eu inclusive, que é o seguinte: as cotações de bolsa refletem, vou dizer isto de uma maneira um bocado ligeira, mas refletem a atividade das empresas presente e futura, eventualmente passada também, de alguma forma. Mas, e era isto que eu queria dizer, as empresas funcionam com níveis nominais de preços, naquilo que compram, naquilo que vendem. Nós tivemos, como referiste há pouco, 2 anos e meio, de inflação bem mais alta. Ceteris paribus, ou mantendo-se tudo o resto constante, se nós tivermos um nível de inflação relativamente grande numa determinada economia, as empresas vão ajustam naturalmente os seus volumes de negócios, os seus lucros a esses níveis de preço. E, portanto, eu acho que é também a inflação entrar nos índices. Porque Isso é um tema, que, desculpa, Filipe, isso é um tema muito uma das grandes interessante. vantagens de estar... É um tema muito interessante que passa esquecido, porque a inflação também impulsiona os índices. Não, exatamente, ou seja, quando as empresas estão a apresentar os seus volumes de vendas, não é? São volumes de vendas nominais, não é? E, portanto, se nós tivermos... falamos normalmente pouco nisto porque a inflação tem sido baixa nas últimas décadas. Mas quando temos uma inflação a cheirar os 2 dígitos, e nos 2 dígitos, por exemplo, no Reino Unido, a atividade dessas empresas também vem inflacionada e também os seus lucros. E, portanto, há aqui uma componente de alteração de níveis de preços que também está nos índices. É um pouco esta a minha opinião, e estava a dizer que uma das vantagens de investimento em ações de longo prazo é precisamente a proteção contra a inflação. E eu creio que há aí uma explicação, enfim, eu também estou aqui de alguma maneira a explicar uma coisa que é difícil de justificar, como estavas a dizer e bem, mas creio que se encontrará aí, ou seja, por um lado, o facto de se descontar que o cenário económico não vai ser assim tão negativo, em segundo lugar, a espera pelo final, ou melhor, a noção de que o final da contração de política monetária está perto, e depois a própria inflação, digamos, a chegar também à atividade das empresas, e finalmente, quando há pouco referia que a expansão de margens foi colocada pelas empresas, ou melhor, existiu por parte das empresas e provocou também inflação, expansão de margens são mais lucros. Ora, mais lucros também são bons resultados também são cotações mais altas. Portanto, eu acho que é este mix que explica o comportamento das ações nestes últimos meses.
Obrigado, Filipe. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana, que diz respeito a 2,5%, a taxa de juro da nova série de certificados de aforro que entrou em vigor esta semana. Isto representa menos um ponto percentual face à série anterior, e isto são efetivamente más notícias para os pequenos investidores em Portugal, que tinham aqui um produto financeiro onde poderiam recuperar algum do seu investimento, visto que as taxas de juros de depósitos da banca em Portugal estão entre as mais baixas da banca na Europa. Isto, portanto, o governo garantiu que tomou a decisão sem pressões da banca, mas houve aqui muitas críticas por parte de partidos políticos e também comentadores. Ainda no domingo à noite, Luís Marcos Mendes, o comentador, disse que que existe aqui uma percepção de que esta decisão é um favor que é feito aos bancos, estou aqui a citar, que estavam aqui a sofrer a concorrência dos certificados e que agora estão a esfregar as mãos de contentamento, disse o comentador no domingo à noite, e parece que esse é um sentimento que reina entre muitos comentadores e entre muitos pequenos investidores em Portugal, e foi, sem dúvida, uma má decisão do governo, que até poderia ser recompensado eventualmente se aqui no mercado, se o Banco Público aumentasse aqui a taxa de juros de depósitos, dando aqui um sinal ao mercado que também seguiria atrás, com certeza. Esperemos que hajam aqui desenvolvimentos nesta frente nos próximos tempos. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana é Tim Cook, o CEO da Apple, porque vai ser, aliás, esta segunda-feira começou o grande evento, um dos principais eventos da fabricante de iPhones, onde vai ser anunciado produtos relativos ao software, mas também à realidade virtual e realidade aumentada, depois da Meta ter apresentado o seu produto a semana passada. Portanto, vai ser uma semana em cheio para a Apple, muito provavelmente. Vai haver muito ruído nestes próximos 3 dias direto e indiretamente Tim Cook. Obrigado, Marco. Filipe, olhando aqui para o tema da semana, ou um dos temas da semana, que será aqui a redução da taxa de juros nos certificados de aforro, o que é que parece esta decisão? Parece-te fará algum sentido neste momento? Havia aqui um produto disponível para pequenos investidores terem algum retorno, e que o governo retira, com alguns comentadores a dizerem aqui que foi por pressão da banca. Como é que olhas para esta medida? Realmente é difícil comentar o assunto porque há tanta coisa que se pode dizer. Eu começaria por referir que se o secretário de Estado diz que não houve pressões da banca, temos que acreditar, não obstante isto seja naturalmente algo que é agradável para a banca, e também me parece que a mulher de César não basta ser séria, também é preciso que pareça séria. O produto continua disponível, certificados de aforro são de facto muito menos atrativos, não só pela queda de um ponto percentual da taxa máxima, mas depois há mais duas questões que até se tem falado pouco sobre elas. A primeira é que o montante máximo passou a ser 50 mil euros, antes era 250, e também que a taxa de base deixou de ser Euribor mais 1 para ser só Euribor. Portanto, é de facto um produto bastante pior. Um ângulo que não tem sido muito coberto nesta questão, porque tudo o resto já tem sido bastante falado, é se faz sentido ou não, do ponto de vista do Tesouro, enfim, referir o argumento de que consegue financiar-se a taxas mais baixas. Eu acho que o Tesouro, e bem, não anda sempre à caça de qual é que é a taxa mais baixa que eu me posso financiar em cada momento. Porque se assim fosse, não andava a fazer uma curva de rendimentos, não estava digamos, no momento em que, por exemplo, vamos imaginar, o ponto mais baixo da taxa da curva de rendimentos fosse 4 anos, não andaria a emitir a 6 ou a 8 ou a 10 ou a 15 ou a 20. Não é? Ou a mesma coisa ao contrário. Portanto, para se criar uma estrutura de dívida, deve-se tomar decisões de diversificação. Diversificações de prazo, mas também diversificação do ponto de vista de quem são os detentores da dívida. E, francamente, parece-me que é bastante defensável dar alguma primazia ao retalho, que tem, historicamente, uma permanência muito maior nos produtos, como vimos, por exemplo, na crise da dívida de 2012. Ou seja, quando os investidores estrangeiros fugiram, literalmente, da dívida pública portuguesa, o retalho não só manteve,
como reforçou. E, portanto, eu colho mal esse argumento de que consegue-se realmente agora um financiamento a taxas mais baixas. Certo, mas faz parte da boa gestão por dentro da dívida gerir isto de uma forma mais equilibrada. É evidente que tudo tem um peso. Nós estamos neste momento com cerca de 10%, aliás, acima de 10% da dívida pública portuguesa já está em certificados da Forro. 15% está em produtos de retalho. E, portanto, alguns entre 10% e 40%, se calhar realmente há ali um ponto. Agora, o que eu critico mais na medida é mesmo a mudança das condições em termos de taxa. Porque não, e de permanência, já agora, que foram cortados a metade os prémios de permanência. Porque não havia necessidade, como se costuma dizer. Bastaria, por exemplo, diminuir o montante máximo de 250 mil para 50 mil para, enfim, não prejudicar aquelas pessoas que de uma forma prudente vão tentando criar os seus instrumentos de fundos de emergência, de poupança, etc. Porque quando nós vemos, digamos, a descrição dos certificados da Forro no site do IGCP, aparece que é um produto destinado a promover o aforro das famílias. E esta decisão não vai nesse sentido e por isso é que está a dar o barulho que está a dar a celeuma que está a dar, e já agora também por causa dos bancos, porque se os bancos não tivessem sido demasiado gananciosos na forma como não estão a remunerar os depósitos, este assunto não se colocava. Moral da história, fica toda a gente mal na fotografia. André, deixa-me só comentar aqui com 3 pontos muito rápidos. O primeiro é que isto é o mercado a trabalhar no seu pleno sentido, ou seja, há demasiada procura, a oferta reajusta-se, neste caso, às vezes com atitudes de sabichão, não é? Como o Filipe disse muito bem, aproveitam-se e reduziram drasticamente o rendimento, mas por outro lado, e há de se comparar com 2011, que ninguém queria a dívida, agora toda a gente quer a dívida e pronto. Exatamente porque os bancos estão a rentabilizar, a dar pouco rendimento. Mas, por outro lado, é tempo das pessoas também acordarem, porque existem outras soluções de rendimento, não só como o Filipe disse, no mercado acionista, mas também obrigacionista, em empresas e outros Estados. Não precisamos andar só a comprar a nossa dívida. E isto é muito importante, ok? Portanto, é o próprio povo que tem que trabalhar para forçar a oferta, ou neste caso o Estado, a comportar-se de uma forma também normal. Por último, apesar disto tudo, é preciso não esquecer que quanto menos pagarmos juros enquanto Estado, menos custos o Orçamento de Estado terá com isso. Portanto, poderá esse montante ser revertido para outros fins, se for bem utilizado. É só isto. Obrigado, Marco. Uma verdadeira aula de literacia financeira que tanto soube falar, mas que realmente depois um dos efeitos práticos é nestes momentos que os investidores e pequenos investidores devem estar muito atentos. Só para terminar, Filipe, vamos olhar aqui para os Estados Unidos e para a Fed. Tivemos aqui o presidente da Fed de Filadélfia que defendeu a opção de pelo menos haver aqui uma pausa em junho, admitido que as taxas de juros possam ficar estáveis ao longo dos próximos meses, pois já estão num nível restritivo o suficiente para pressionar a inflação. O que é que podemos esperar aqui da reunião da próxima semana da Reserva Federal norte-americana? Aquilo que me parece é que a divergência entre os membros é bastante grande. E isso desde logo convida a uma pausa. Mas parece-me que o mercado também está a ler isso, ou seja, está a atribuir uma probabilidade muito baixa de subida de taxa agora na próxima reunião, mas já atribui uma probabilidade bastante elevada de uma subida em julho. Isto articula também com os próprios números do emprego nos Estados Unidos, que serão bastante fortes, com uma certa resiliência do consumo nos Estados Unidos. Creio que a Fed agora decidiu ganhar aqui um bocadinho de tempo, esperar para ver. Não vão fazer nada em junho e se entretanto houver uma situação ou de aceleração de inflação, que não espero, mas sobretudo de resiliência do mercado laboral, poderá ainda haver mais uma subida em julho. Mas mais importante do que isso, e creio que essa é que é a grande diferença entre aquilo que o mercado está a ler agora e o que li há um mês e meio atrás, e que até provocou uma subida do dólar, é que já não há perspectiva dos cortes de juros este ano como estavam a ter, porque há um mês e meio atrás esperava-se 3 cortes de taxas por parte da Fed ainda este ano. Agora espera-se uma, talvez em dezembro, e essa é uma grande diferença. Obrigado, Filipe, e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Deus, até breve, sempre ao dispor. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana.
Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.